Perguntas e respostas. Sábado, frequentar templo, batismo, evangelismo. Comentário de Emaro Persona. Por que não precisamos guardar o sábado, já que faz parte dos principais mandamentos do Senhor? Queria saber se temos que guardar ou não. Bom, é muito simples a resposta para isso. O sábado foi dado para o homem na antiga criação. Eu pergunto, faz sentido um morto guardar o sábado? Porque quando Cristo morreu na cruz, ele colocou um fim no homem descendente de Adão, para quem foi dado o sábado na lei. E para começar, o sábado foi o descanso de Deus, né? Quando no sétimo dia ele descansou. Mas foi a única vez que Deus descansou. Porque nem bem tinha ido descansar, Adão já aprontou. E dali para frente o Senhor Jesus fala: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então o Senhor nunca teve um sábado. Porque ele sempre teve que cuidar de todo o universo, de todos os seus, e de tudo que o pecado destruiu. Então Deus não está em descanso, Deus não guarda um sábado. Agora, o cristão não tem nenhuma ordenança nas epístolas, na doutrina dos apóstolos, para guardar dias, ou sábado, ou qualquer coisa assim. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 16. Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo, ou seja, o cerne de tudo isso é de Cristo. Então todas essas coisas, elas apontavam para Cristo, elas tinham a sua realização em Cristo. Então o que ele está falando assim, ninguém vos julgue, ninguém fique achando defeito em vocês por causa da comida que vocês comem, da bebida que vocês bebem, ou dos dias de festa que vocês celebram ou não, ou de lua nova ou dos sábados. Então não tem lugar a guarda do sábado, porque se você tiver que guardar o sábado, também tem que se circuncidar. Faz parte da lei. Tem uma passagem que ele fala, guardais dias. É Gálatas, isso. Gálatas 4:10. Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para vós. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizesse. O que ele estava falando aqui, que ele estava com medo de ter perdido o tempo com eles, porque eles ainda guardavam dias. Eles guardavam dias. Então não faz sentido algum. O cristão não tem um dia para guardar. Nem o domingo. O domingo não é o sábado modernizado. Alguns falam assim, por que trocou o sábado pelo domingo? Nunca trocou o sábado pelo domingo. O sábado continua o sábado. É que o domingo, por ser o dia da ressurreição do Senhor, nós procuramos nos dedicar mais às coisas do Senhor no dia do Senhor, que é o domingo. E celebramos a ceia do Senhor no domingo, porque foi assim que vimos na Bíblia os discípulos celebrando a ceia do Senhor no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para a ceia do Senhor, né? Paulo alongou seu discurso até a meia-noite, etc, etc, etc. Então nós não guardamos o domingo. O domingo é um dia que nós dedicamos ao Senhor. Mas se você tem que trabalhar de domingo, vai trabalhar de domingo. Porque até em algumas partes do mundo, por exemplo, na Arábia Saudita, né, os países islâmicos, eles guardam a quinta-feira, se não me engano. Quinta-feira é o dia que não pode trabalhar. Então, como é que o cristão faria num país como esse, né? Então é importante entender, o cristão não tem dia para guardar. O Senhor Jesus falou, meu Pai trabalha até agora, e eu também. Então, esse é o melhor exemplo para nós, né? Deus deu o sábado como descanso, mas isso dentro de um outro contexto
do homem para a terra. Porque no céu não tem sábado. Né? Se você analisar, que dia da semana é hoje no céu? O céu não está sujeito a dias e noites. Tanto é que aconteceu um problema grande quando foi um astronauta que era judeu, lá para a estação espacial, e foi um astronauta que era árabe, muçulmano. Teve um muçulmano já, um astronauta muçulmano que foi para a estação espacial. Esse coitado ficou totalmente embaralhado. Porque o astronauta muçulmano ele tem que orar 5 vezes ao dia, virado para Meca. Mas como é que ele vai orar 5 vezes ao dia, se na estação espacial o Sol nasce e se põe várias vezes por dia? Porque ela está rodando em volta da Terra, então o dia não é como o dia aqui na Terra, né? O Sol aparece na janelinha, daqui a pouco desaparece, é noite, daqui a pouco aparece de novo, depois desaparece. Então ele tinha que escolher de que país ele tinha que pegar um dia. Ele tinha que escolher, então talvez ele escolhesse o dia do país dele. Porque na Terra tem dia e noite de 24 horas, mas na estação espacial não tem dia e noite de 24 horas. É muito mais rápida a transição. E outra coisa, como é que ele ia orar virado para Meca? Como ela viaja a 35 mil km por hora em torno da Terra, a hora que ele estendesse o tapetinho na direção de Meca, já não estava mais na direção de Meca. Já estava apontando para outro lugar. Então foi um problema realmente grande para o astronauta islâmico fazer as 5 orações diárias dele voltado para Meca. Me convenceram a ser batizado na Igreja Católica no ano de 2017. Batizei-me, fiz a comunhão e a crisma, que são os 3 sacramentos da Igreja Católica. Mas esse ano saí totalmente da Igreja Católica. Hoje frequento a Igreja Batista, mas eu não sigo a doutrina da igreja que congrega. A minha doutrina é a palavra de Deus, onde sabemos que somos salvos através da graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Então você está errado. Eu vou explicar por que você está errado. Se você frequenta um templo de uma igreja batista, você tem compromissos agora com essa religião, com essa organização. Porque se eles ali pedem que você dê o dízimo, você tem que dar o dízimo. Porque você está usando as instalações da Igreja Batista, o banco da Igreja Batista, o ar-condicionado, se tiver, a luz, a água. Você está usando, é que nem um clube. Se você frequenta um clube, você tem que pagar mensalidade, não é assim? Você não pode simplesmente entrar lá de gaiato e falar assim, não, eu não quero participar de nada daqui. Não, então não fique aqui. Então é errado uma pessoa estar dentro de um sistema religioso, de uma organização religiosa, e não querer contribuir para a organização. Agora, é errado ela estar dentro da organização religiosa. Esse ponto aí é bom deixar claro. Mas o que eu estou dizendo é que é desleal você usufruir dos benefícios que essa organização dá a você sem o retorno que eles pedem. Que retorno eles pedem? Eles pedem o dízimo. Muito provavelmente não vão aceitar o seu batismo católico. Porque os batistas, pelo menos a maioria dos batistas, exigem que se batize de novo. Porque na Igreja Batista, o batismo é considerado como sendo o seu ingresso na religião batista. É como se fosse o seu ato ritual de entrada na religião batista. Claro que é totalmente errado isso. Agora, se você foi batizado por um padre na Igreja Católica, você foi batizado, você está batizado. Você não é pagão. Uma pessoa não batizada, ela é pagã. Mas uma pessoa batizada a Cristo, ela é cristã. Mesmo que ela não creia em Cristo, mas ela é cristã. Ela tem agora também um nome a zelar, que é o nome de Cristo, que está sobre ela. A ideia de muitos protestantes é que o batismo católico não vale. Então, se o batismo católico não vale, não existiram cristãos por 1500 anos, até a Reforma Protestante. Então, todo mundo era pagão. Todos eram pagãos, não tinha cristão.
O próprio Lutero era pagão, porque ele foi batizado na Igreja Católica, quando nenê, quando criança. Então é uma ideia muito absurda. Quando você entra nas religiões, nesses sistemas, é que nem abotoar a camisa, né? Eu sempre dou o exemplo da camisa. Você abotou um botão errado, aí todos os outros vão sair errados. Cada um vai ficar na casa errada. Então não sei se espero que não tenha sido ofensivo na minha resposta a você, mas realmente ou você está fora ou você está dentro. Ficar com um pé na margem e outro no barco, não sei se você já fez isso. Quando mandam você subir na canoa, você põe um pé na canoa e não quer tirar outro pé da margem. Sabe o que acontece? A perna abre e cai na água. Então não é correto, é desleal para com os irmãos que estão naquela organização. Você não querer contribuir ou colaborar. O correto é não estar lá, de maneira alguma, né? Mas estar e ao mesmo tempo não concordar, eu acho errado. Não me sinto preparado ainda para mandar mensagem sobre o Evangelho nas redes sociais ou conversas com incrédulos que surja o assunto Deus. Isso é normal? Sempre fui tímido e discreto, é meu jeito. O que o irmão acha disso? É perfeitamente normal. Não tem problema nenhum. Eu relutei muito antes de começar a fazer vídeos do Evangelho. Antes de produzir o Evangelho em 3 minutos, puxa vida, eu pensei 300 vezes, porque eu sou palestrante, profissional. E eu pensei assim, agora, daí de repente eu começo a fazer vídeo, a minha imagem, né, porque você escrever artigo, texto é uma coisa. Agora, se fazer vídeo, você atrela a sua imagem, incorpora a sua imagem ao vídeo. E a minha imagem era conhecida como palestrante, empresarial. E de repente ia confundir a cabeça das pessoas, como confunde, como realmente confundiu. E eu relutei muito, mas no fim, bom, agora vai. Aí eu comecei a fazer os vídeos. Hoje, eu sei que tem empresas que não me contratam, porque já me viram pregando o Evangelho na internet, então eles acham que eu vou pregar o Evangelho na palestra, não me contratam. Teve uma que entrou em contato para contratar tudo, depois ela ligou de novo e falou assim, ligou para minha irmã que fazia, né, agora não, mas ela fazia todo o trabalho de contato com clientes. Aí ligou para minha irmã e falou assim, avisa lá o Mário Persona que ele nunca vai ser contratado pela nossa empresa. É uma grande empresa, é uma multinacional muito grande, uma das maiores do mundo. Ele nunca vai ser contratado pela nossa empresa. Eu já fiz várias palestras nessa empresa dela, né? Não no setor dela. Porque eu vi que ele tem um vídeo aqui que ele fala mal de homossexuais. E eu tenho um irmão que é homossexual. Eu não falo mal de homossexual. Eu falo mal de homossexualismo. Eu não falo mal de fumantes. Eu falo mal do cigarro. Eu não falo mal de alcoólatras. Eu falo mal do álcool, que produz o alcoolismo, né? Então, mas de qualquer maneira, o próprio fato dela dizer isso, que nunca contratará, porque ela até mandou um e-mail depois, falou assim, cancelamos os contatos tal, com o Mário Persona, porque o seu perfil não está de acordo com... Ela não falou normas da empresa, ela falou um outro nome, a cultura da empresa, alguma coisa assim, sabe? Uma coisa assim que fica absurda até, né? Que você fala assim, poxa, o cara é cristão, então por ser cristão ele não está de acordo. Então, o que eles andam fazendo dentro dessa empresa? Mas agora teve casos que cancelaram mesmo, que não me contrataram por causa disso. Teve um caso que foram 2 palestras, era uma de manhã e uma à tarde, numa mesma empresa. Quando eu cheguei lá de manhã, o cara que tinha feito o contato todo comigo falou assim, Mário, você quase não veio. Eu falei, por quê? Porque na última hora, a gerente descobriu que você prega o Evangelho na internet, mandou cancelar tudo. Só que aí não dava tempo de contratar outro. Então só por isso que você está aqui, não deu tempo de contratar outra pessoa. Agora, por outro lado, eu tenho contratações que a pessoa me contrata por eu ser cristão. Porque ela não quer contratar um palestrante que vá lá falar bobagem, que vá lá ofender as pessoas, que vá falar só coisa de sacanagem.
Porque isso hoje, muitas empresas já têm até regras que não podem, né? Coisa de fazer discriminação sexual, zombar de empregado, essas coisas. Então, tem muitas empresas que hoje já não querem isso. Então, tem algumas que me contratam assim, porque a diretora, outro dia foi para uma empresa pública, a diretora do setor é cristã e assiste meus vídeos e quis que eu fosse lá fazer palestra. E ela mesmo falou para mim que ela gosta muito de assistir os vídeos. Então, em muitos casos, outro dia também fiz uma palestra agora online aqui, para uma empresa, e ele é cristão, ele me acompanha nas redes sociais, o diretor. Então eu vejo que de um lado atrapalha, do outro lado ajuda, mas certamente hoje eu sou muito mais conhecido por ser cristão do que por ser palestrante. Então, se você não se sente preparado para mandar mensagem sobre o Evangelho nas redes sociais, espere então, peça ao Senhor, porque ninguém é obrigado a fazer isso. Nessas igrejas protestantes, é que às vezes algumas delas, né, mais as pentecostais, eles obrigam todos a evangelizarem. E um dia eu estava numa praça, tinha um gago. Eles fazem aquela rodinha assim de irmãos, cada um com a Bíblia na mão, né? E um no meio fica pregando. E tinha um gago pregando no meio. E era motivo de zombaria. Todo mundo que passava pela praça dava uma risada, fazia gozação, porque o cara não conseguia falar, ele era gago, completamente gago. Então, nada contra o gago, né? Mas em termos de comunicação, ele não era a pessoa apropriada para fazer aquilo. Ele podia orar, ele podia escrever cartas, ele podia escrever e-mails, ele podia evangelizar de outra maneira, distribuir folhetos, né? Mas não ser forçado a pregar o evangelho daquela maneira. Porque como é que vai fazer então? O cara é mudo, né? O meu filho é mudo. Se o meu filho tivesse inteligência, mas ele é mudo. Eu ia ter que obrigá-lo a pregar o evangelho, como é que ele ia ficar? Ele ia fazer porque ele não fala. Então, muitas igrejas, eles obrigam os membros a pregar o evangelho em praça pública e tudo mais. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.